Queiram sentar, por gentileza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Frei Robério, desde já agradeço, novamente a honra de poder presidir essa Santa Missa aqui no novenário tão tradicional, tão belo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Jaguaribe. O Evangelho de hoje, caros irmãos, é algo muito provocador para cada um de nós. Jesus ele dirige-se a algumas cidades que, alguns dias antes, tinham recebido o envio daqueles discípulos que ele tinha realizado para libertar demônios, para realizar curas. Mas o que é que foi então o resultado daquela missão de Jesus e dos seus discípulos? O povo não se converteu. Ainda que tivessem visto muitos e muitos milagres, parece que aqueles milagres não surtiram um efeito propriamente na vida do povo. O que é algo muito impressionante, Essa possibilidade de nós recusarmos-nos a abraçar o Senhor que vem nos visitar. Isso aqui é algo impressionante de fato, Um Deus que vem ao nosso encontro e que Ele não apenas nos visita, mas Ele realiza maravilhas diante de nós para nos cativar, para nos trazer para junto de si, mas encontra muitas e muitas vezes corações fechados. Então Jesus ele é muito duro com essas cidades, Ele faz inclusive uma comparação. Se naquelas cidades do Antigo Testamento que foram amaldiçoadas de alguma maneira porque não se converteram, como Tiro, Sidônia, Sodoma e Gomorra, inclusive, se naquelas cidades tivessem ocorrido os milagres e os sinais que Cafarnaum, Corazim e Betsaida que elas receberam, certamente elas tinham se convertido. Então, por que aquelas cidades, vendo tantos e tantos milagres e sinais de Jesus, simplesmente permaneceram da mesma maneira? É uma realidade, um grande mistério, que muitas e muitas vezes nós vivemos na nossa própria vida. Quantas e quantas vezes Deus ele não realiza milagres e prodígios, cotidianamente? Quantas e quantas vezes Deus ele derrama as suas graças sobre a nossa vida, mas parece que a conversão não ocorre. Quantas e quantas graças, incontáveis eu diria, quantas e quantas maravilhas alcançadas ao longo da nossa vida, milagres muitas vezes não reconhecidos como tais, como o dom da vida, a saúde que nós temos, a nossa família, tantas e tantas bênçãos que Deus derrama, mas parece que não brota do nosso coração uma gratidão de viver mais fielmente a palavra do Senhor. Na primeira leitura, o profeta Baruque, ele nos ensina como a gente pode dar esse passo adiante, Como a gente pode preparar o nosso coração para, de fato, a conversão que Deus tanto espera de nós. O profeta, ele vai fazendo uma recapitulação de todas as vezes que o povo foi infiel ao Senhor. De todas as vezes que o Senhor visitou o seu povo, realizou prodígios e milagres, mas o povo simplesmente não se converteu. O povo não mudou de vida. Pecamos diante do Senhor, lhe desobedecemos. Não ouvimos a voz do Senhor, o nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os seus mandamentos, que Ele pôs sob os nossos olhos. Os mandamentos que Deus confiou a Moisés para que fossem transmitidos ao povo eram realidades acessíveis a todos eles, Como também aqueles milagres que Jesus realizou nos evangelhos. O povo conseguia ver, o povo sabia que aquilo era bom, mas o coração duro, impenitente, não fez com que eles aderissem, E aí o profeta Baruque vai relembrando cenas maravilhosas da vida do povo. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho, e tantos e tantos milagres e bênçãos que Ele reservou, inclusive preparando uma terra que mana leite e mel, como de fato aconteceu. O povo chegou até lá. O povo recebeu o envio dos profetas para falar em nome de Deus, mas nós entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração. Se nós tivéssemos visto os milagres de Jesus, muita gente às vezes se questiona, É muito difícil crer nos dias de hoje,
muito mais fácil seria crer há 2000 anos atrás, se eu visse os milagres que Cristo realizou. Será mesmo? Será mesmo que nós iríamos crer e mudar de vida se víssemos os milagres? Aqueles homens que nós lemos no Evangelho não mudaram de vida. Não porque desconfiaram propriamente de Jesus, não porque o anúncio do Evangelho ou aqueles milagres não eram claríssimos, mas porque, se o nosso coração for fechado, se o nosso coração ele preferir as suas más inclinações, um morto pode ressuscitar na nossa frente e nós não iremos crer. Lembrem-se, por exemplo, daquele milagre que Cristo realizou, já no finalzinho da sua missão, da ressurreição de Lázaro. O homem que estava morto há vários dias, e Cristo vai ao seu encontro e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, que já fedia, de repente sai do túmulo, tirando aquelas ataduras. O que é que nós poderíamos imaginar? Nossa, agora todo mundo vai se converter. Todo mundo agora vai mudar de vida. Todo mundo agora vai abraçar a palavra de Jesus. Vai virar um seguidor de Cristo, porque eu estou vendo um morto ressuscitar na minha frente. Mas o que é que o Evangelho de João nos diz? Naquele mesmo instante, os fariseus decidiram matar Jesus. Por mais que um morto ressuscite, um cego volte a enxergar, um leproso seja imediatamente curado, se nosso coração for fechado a essa mudança de vida, se nós não queremos cortar definitivamente com o pecado em nossa vida, a nossa vida não vai mudar, caros irmãos. E aí Jesus, ele nos alerta, né? Muitos e muitos milagres, muitas e muitas graças são derramadas cotidianamente. E o que é que falta então para mudarmos de vida? O que é que falta então para abraçarmos completamente a sua lei, o seu evangelho, para converter-nos inteiramente e buscarmos o Senhor com mais afinco, com mais fidelidade? É isso que nós devemos nos perguntar a partir do evangelho de hoje. Estamos no novenário da Nossa Senhora do Rosário, né? Como é normal, é típico de uma novena da nossa padroeira, cada pregador, cada celebrante, né, diariamente ele vem traçando alguns aspectos dessa devoção, da vida de Nossa Senhora. O que eu gostaria simplesmente de falar um pouco, fazendo um gancho com tudo isso aqui, é como é que surgiu a devoção do título de Nossa Senhora do Rosário. No século XVI, né, o cristianismo ele trabalhava, digamos assim, traçava uma batalha muito grande contra muitas frentes. O protestantismo que tinha rompido com a igreja, o avanço cada vez maior do mundo islâmico querendo tomar a Europa, e de repente os cristãos se viram numa grande batalha, né? Num divisor de águas, eu diria. Uma batalha em que um exército enorme dos muçulmanos estava querendo chegar à Europa para então conquistar tudo ali, e aí o Papa Pio V, resolveu convocar o exército dos cristãos, juntou os reis, todos aqueles, para então uma batalha naval para barrar o avanço dos muçulmanos, né? E aí, um detalhe interessante, né? O Papa Pio V, ele sabia qual era a maior arma dos cristãos. Não eram canhões, não eram navios, não eram espadas. A maior arma que o Papa Pio V confiou ao seu exército era precisamente o Santo Rosário, de quem ele era muito devoto. Então, o que é que ele fez? Ele pediu que todos os soldados, antes de partirem para aquela guerra, eles deveriam se confessar, trazer consigo o Santo Rosário, e enquanto estavam a caminho daquela batalha, todos os soldados deveriam rezar o Santo Rosário, né? Cotidianamente, o tempo inteiro, porque aquela seria a grande arma dos cristãos. E a história nos conta precisamente o poder dessa arma, porque o exército muçulmano, os historiadores narram, era imensamente maior que o exército dos cristãos. Humanamente falando, não tinha como nós vencermos aquela batalha, parecia que tudo estava perdido, mas o resultado foi surpreendente. Os cristãos conseguiram vencer aquela batalha, conseguiram barrar o avanço dos muçulmanos na Europa, e então as terras cristãs, a fé, foi preservada, né? De uma maneira que não tem como explicar, humanamente falando, mas nós sabemos que com a intercessão da Virgem Maria e com essa grande arma que é o Santo Rosário, todos nós podemos alcançar vitórias muito maiores do que aquelas
que os cristãos conseguiram nessa famosa Batalha de Lepanto, no século XVI. Mas hoje nós estamos celebrando também os protomártires do Brasil, aqueles que primeiro derramaram seu sangue nestas terras, bem aqui do lado, no Rio Grande do Norte, precisamente por conta da nossa fé. Naquele período em que a Holanda conquistou essa parte aqui do Nordeste, eles começaram a perseguir de fato todos os católicos, e em 2 engenhos que ficavam lá no Rio Grande do Norte, em Cunhaú e Uruaçu, esses homens e mulheres, eram padres, homens e mulheres, jovens, crianças, enquanto estavam celebrando a missa, rezando na igreja, os calvinistas, juntamente com alguns índios também, invadiram aquelas capelas e simplesmente acabaram com tudo, mataram todos, né? Eles foram os primeiros a derramar o sangue em nome de Jesus Cristo, em nome da fé. Aos nossos olhos, né, comparando inclusive com essa batalha dos cristãos contra os muçulmanos, poderíamos nos perguntar, por que Nossa Senhora não venceu então aquela batalha? Por que o Santo Rosário não os livrou daquela morte, fazendo-os vencedores daquela tribulação? Por que aquele sangue foi derramado? Mas aqui que está. O livro do Apocalipse, quando São João tem aquela grande visão do céu, ele vê uma multidão, milhares e milhares de santos, que entram no céu carregando a palma da vitória. E aí ele diz, né, ele escuta aquela voz, estes são os que vieram da grande tribulação. Esses foram aqueles que venceram com o sangue do Cordeiro a grande tribulação. Porque quando nós derramamos o nosso sangue, caros irmãos, em nome de Jesus, né, quando nós morremos por Cristo em defesa da nossa fé, como aconteceu com esses mártires que nós hoje celebramos, nós não perdemos batalha nenhuma. Pelo contrário, nós saímos os mais vencedores de todos, porque nós ganhamos o céu. E aqueles que mataram aqueles homens, achando que iriam fazer calar a voz da igreja, que iriam fazer calar e acabar com a fé católica no nosso país, no fundo, nós lembramos aquilo que disse um escritor do início da igreja. O sangue dos mártires é como uma semente de novos cristãos. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é maltratada, mais a igreja cresce. Ainda nos tempos de hoje, não sei se vocês sabem, mas os continentes, os locais no mundo inteiro, onde o cristianismo, a nossa fé, a nossa igreja, ela cresce de maneira assustadora, são precisamente aqueles locais onde nós somos ainda perseguidos, né? Em muitos e muitos países da África, em muitos e muitos países da Ásia, a própria China, né? Onde a nossa fé é perseguida, é marginalizada, ali é onde mais e mais pessoas acabam aderindo a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se nós nos perguntássemos por que o rosário não foi a grande arma daqueles homens que facilitasse, por exemplo, a sua vitória diante daquela batalha, eles venceram, caros irmãos, e venceram precisamente porque eles conservaram a sua fé até a morte. E aqui é um ponto que a gente poderia se perguntar, né? Eu teria a coragem de ser fiel, até mesmo diante de uma espada? Eu teria coragem de perseverar até o derramamento do meu sangue? Estes homens conseguiram. E me dirijo aqui aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Um desses homens que deram a sua vida era um leigo, né? Apenas 2 padres, tinham casais, jovens e crianças, como eu disse, e um desses homens que deram a sua vida por Cristo chama-se Mateus Moreira. Era um leigo e enquanto, vejam que interessante, né? Que coisa impressionante. Enquanto aqueles assassinos arrancavam pelas suas costas, vejam que coisa horrível, enquanto aqueles homens arrancavam pelas suas costas o seu coração, imagina arrancar um coração pelas costas. Sabe o que São Mateus Moreira disse? Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Enquanto aquele homem era completamente torturado, ele proclamava a sua fé até a morte. É isso, caros irmãos, que é a grande vitória. Os céus se abriram para aquele homem e fez com que, nestas terras do Nordeste, a fé católica pudesse fincar raízes cada vez mais profundas, né? Graças a esses homens,
a esse sangue corajosamente derramado, nós hoje somos católicos, conhecemos a verdade e buscamos ser cada vez mais fiéis. Como eu disse, quando a gente olha para esses sinais que Deus realiza em nosso meio, tantos e tantos testemunhos, não só de antigamente, mas aqui também da nossa própria comunidade, né? Quando nós vemos aquele fiel que vem aqui às nossas missas e que em meio a muitas e muitas dificuldades ele persevera até o fim, ele busca viver com fidelidade a palavra de Deus, como nós não podemos reconhecer isso aqui como um grande sinal de Deus? Então, não podemos deixar, caros irmãos, que essa graça que Deus derrama sobre cada um de nós passe. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidônia fossem realizados os milagres que foram realizados em ti, certamente eles tinham mudado de vida. Então, caros irmãos, reconhecendo o poder e as maravilhas que Deus realiza entre nós, por que nós não mudamos de vida? Um grande passo que podemos dar, a grande arma, a grande força que nós poderemos ter para então preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus, é precisamente o Santo Rosário de Nossa Senhora. Em cada mistério, nós vamos contemplando um trecho da vida de Jesus. Em cada mistério, nós vamos contemplando um pouco da própria Sagrada Escritura, de tal sorte que a palavra de Deus, quando for anunciada na igreja, quando nós lemos os Santos Evangelhos, se o nosso coração está bem preparado com a oração do Santo Rosário, certamente encontrará em nossa vida, em nosso coração, uma terra muito fecunda, para que então essa semente cresça e dê frutos verdadeiros de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.